hoje, dia 22 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Filosofia, né? É um dia instituído pela Unesco em 2002, né? E a Nova Acrópole também propõe um tema, né, de reflexão para esse ano, né? Hoje, mais de 80 sedes no Brasil, estamos comemorando esse dia. Vamos ter uma exposição que fala da caverna à luz, fazendo referência a Platão, né, ao mito, o mito da caverna. E vamos ter a palestra com esse mesmo título hoje às 19 horas aqui no Gama. No Distrito Federal temos também no Lago Norte. Muito bem, então, só repetindo para o pessoal, hoje às 19 horas, a Nova Acrópole fica no setor leste, na quadra 23, né? Esse da comercial da quadra 23, no antigo setor bancário, né? Como as pessoas conhecem, o antigo setor bancário. No setor leste, então, na quadra 23 do setor leste, na comercial, tem a placa lá da Nova Acrópole, você vai procurar lá a partir das 19 horas. Aberto para todos podem ir, tem limite de idade? Não, todos estão convidados. Podem, desde criança até... Podem. Então, muito bem, você está convidado aí a conhecer a Nova Acrópole hoje e participar também das suas atividades, beleza? Lembrando que são atividades em comemoração ao Dia Mundial da Juventude, eu estou ficando louco agora. Dia Mundial da Filosofia, é porque eu sou jovem, eu estou falando Dia Mundial da Filosofia. Com certeza. Mas a juventude está na alma. Muito bem, isso, mano. Você está aprendendo com essas brincadeiras, viu? 22 de novembro, Dia Mundial da Filosofia. Esse é um bate-papo aqui sobre filosofia, sobre a Nova Acrópole, e também você vai conhecer um pouco mais. A gente conversando aqui com a Ivonete Silveira, belezinha? A gente vai dar uma paradinha, ouvir um pouquinho de música e daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aí agora, 15 horas 35 minutos, voltando aqui no programa Atitude, aqui na sua rádio Comunidade. E lembrando também que você pode ouvir aí através do site da comunidade, comunidadefmgama.com.br. E eu vou repetir para você, comunidadefmgama.com.br. Olha só, dá um recadinho para a galera também aí, com relação ao lançamento do livro do nosso amigo Alisson Tavares. Vai ser dia 26, que é na quarta-feira, a partir das 19 horas, lá na livraria que fica no Casa Parque, Livraria Cultura do Casa Parque. Do Parque Shopping. Muito bem, então você que um dia quiser pegar ônibus, se até lá estiver funcionando, vai ser complicado, né? Mas, digamos, né, vamos fazer uma suposição aí que o transporte coletivo tenha voltado até lá. É uma brincadeira, vai voltar, com certeza. Não é possível que essas pessoas não tenham aí um pouquinho de decência e de resolver. Se não voltar, o Bicão tá rodando aí. Eu vi, você vai ver como é que eles chamam lá? Isso, lá os Transformers amarelos lá, voltando aí. Então, dia 26, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura do Casa Parque, você tem o lançamento lá do livro Evolução Decrescente, do escritor Alisson Tavares, beleza? Alisson Tavares, o Júlio esqueceu de quem é o cantor hoje, então a gente vai fazer no próximo sábado quem é o cantor. E também, no dia 6, nós vamos ter aí o sorteio do livro. Então você que está aí e não está participando ainda do sorteio do livro, você pode entrar agora mesmo lá no Facebook e na nossa página, Programa Atitude, você vai curtir a página, lá no Facebook tem tudo, né? Você curte a página, participa lá do sorteio, você clica lá em Eu Quero Participar. Falando nisso, vocês já estão lá participando? Com certeza, eu quero ganhar. Você quer ganhar? Olha só, mas eu vou dar uma notícia um pouco triste para vocês. A gente da Atitude, a gente não pode ganhar. Eu entro com uma minha esposa entra, alguém? Pode ficar tranquilo. Olha só, tá vendo? Estão pegando eles. A gente não pode. É grande. Eu pego até o fio que tá dentro da barriga dela agora. Olha só, vai ser papai, já tá feliz também agora. A gente já deixa logo também os parabéns, né? O Tibério vai ser pai de novo, tá aí. Valeu, obrigado. Isso, aumentando a população do mundo. Muito bem, que seja feliz. Aliás, já está sendo feliz toda a família e vai ser muito mais, com certeza. Né? A chegada de mais um sempre é alegria pra gente e a gente fica muito feliz. Não de São Paulo. Né? É mais um pra gastar. Mais uma descarga. Mas vai pensando bem que aqui no Distrito Federal também não vai ficar muito longe disso não, né? Tem que tomar cuidado. Então você que está em casa também, já a dica do Júnior, já vai economizando água aí que se não tiver já tem mais um pouco. Hoje mesmo eu tomei banho nessa chuvinha aqui do banho.
programa. Já economizou a água aí, já economizou. Certo, então todo mundo convidado, hein? Convidado a entrar lá na nossa página agora, também curtir lá a página e participar da promoção do livro Evolução Decrescente. A gente acompanha aí também e já manda um abraço para o Alisson Tavares, que é o nosso parceiro também aqui da Atitude, está sempre com a gente, e ele vai voltar depois falando sobre mais projetos dele. Lembrando que dia 6 você vai ganhar aí o livro do Alisson, que é a Evolução Decrescente, e de brinde você vai ganhar também o Nó Vermelho. A gente está dando esse brinde para a galera. Vai vir um chaveirinho também e os livros vão autografados, beleza? Então você vai ganhar o livro autografado e a gente entrega lá na sua casa. Se você morar fora do Distrito Federal, a gente manda um Júnior lá e correndo entregar para você. Mas ele vai chegar de alguma forma na sua casa, ele chega. Certo? Então olha só, a gente está aqui voltando a nossa conversa com a Ivonete Silveira, falando sobre filosofia e também falando sobre a Nova Acrópole. Só lembrando para você, a Nova Acrópole tem atividade hoje a partir das 19 horas. E ela fica na quadra 23 do setor leste e você já está convidado a participar dessas atividades. Ivonete, voltando ao tema aqui desse Dia Mundial da Filosofia, escolhido pela Nova Acrópole, né? O papel da filosofia na educação, como valores transformam o mundo. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Hoje a gente entende que a educação é a base, né, de toda a conduta, a vivência em sociedade. E esse assunto ele tem que ser debatido no meio filosófico. Então, normalmente, quando vai se discutir educação e a gente vê uma equipe multidisciplinar, normalmente não tem um filósofo convidado, sendo que é a matéria da filosofia a formação humana. Então, o nosso diretor nacional, o professor Luiz Carlos Marques, escolheu esse tema para a gente abordar hoje, falando da importância da educação no valor de transformação. Então, hoje, nós discutimos a educação e chegamos muito num ponto. Isso eu vou falar um pouco mais na palestra de hoje à noite, mas a gente chega que precisamos de recursos. Então, temos que ter melhores professores, mais motivados, temos que ter segurança, temos que ter uma boa estrutura, enfim, e sintetizando cai nesse ponto. Só que, se a gente pensar, então, esses recursos vai trazer o ser humano mais educado, né? É uma reflexão, porque na verdade hoje a corrupção está vindo de quem está tendo acesso à educação, né? Está tendo pessoas que têm muito dinheiro. Então a gente tem que acender uma luzinha. Falar, mas será que é isso? O que vem a ser? Então na palestra eu vou falar sobre alguns conceitos, né? Dos termos aí, educire, educere, educo, né? Que é trazer de dentro, despertar no homem. Então normalmente a educação não é simplesmente dar aquilo que a gente tem, nossos conceitos, nosso conhecimento. É despertar algo. Porque se nós temos pouco, sei lá, meio litro de água, eu só posso passar meio litro de água. Então isso não vai gerar evolução na sociedade. Mas quando a gente desperta, a gente traz a carga de todo aquele potencial que aquele ser humano tem. E aí podemos avançar. Então hoje a gente está precisando desse despertar, desse princípio, que as pessoas, independente da profissão, independente do local onde ela esteja, ela possa vivenciar esses princípios da moral, né, dos bons costumes, e não simplesmente como um verniz, né? Então eu sou uma pessoa educada porque eu tenho medo da falta de educação no outro, né? O que ele vai causar em mim. Então isso fica muito superficial. Quando a gente está sozinho, a gente acaba não sendo bem educado. E Kant, ele falava, somos aquilo que fazemos depois que fechamos a última porta atrás de nós. Significa, quando não tem ninguém vendo o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, o que eu pretendo fazer, né? E isso é valores, né? Não precisamos estar o tempo todo sendo vigiados. E isso é um papel da Nova Acrópole, despertar valores, né? Educação não é encher, e sim acender uma chama. Bem interessante, porque a gente vê na educação, eu estudo na área de educação e a gente não tem a filosofia dessa forma, né? Como a gente falou no outro bloco, a gente conversando também no intervalo,
a gente tem a filosofia como história, né? Como nos passam datas, quem fez isso, quem fez aquilo, mas não nos coloca a filosofia no pensamento, né, do dia a dia, para definir o que você pode, para fazer, para despertar esse senso de justiça também, né, nas pessoas, a questão do estar junto, do poder ajudar as pessoas, do contribuir, né, desse pensamento de contribuir. Colocam muito, e talvez por isso a gente começava antes, talvez o medo que as pessoas têm com relação à filosofia na escola, né? Porque são muitas datas, muitos nomes, coisas difíceis, né? A gente vai falar de Platão, de vários outros, e aquelas coisas a gente acaba tendo que decorar tudo aquilo e acaba sendo difícil. E aí a gente, quando ouve, você fala assim, tão, né, calmamente, tão tranquila, falando sobre filosofia, de uma forma tão gostosa de ouvir, a gente acaba se espantando e vendo que realmente a filosofia é uma coisa muito mais do que a gente ouve falar. Diga, Júlio. Você acha que a filosofia na educação deveria ser melhor utilizada? Porque, olhando o Adriano falou, a filosofia na escola é não mais que história, só falar que Platão existiu, que existiu Aristóteles, só fala isso. Desde que data deveria ser, né? Mas não utiliza ela como uma forma de melhor pensamento, né? Até mesmo para o aluno. O que você acha nessa questão? Olha, a filosofia é a base, né, na formação humana. Então, como eu disse antes, às vezes tem uma história da filosofia e muitas vezes não temos professores filósofos. Temos professores historiadores, né, na maioria das vezes. Mais ou menos. Então a gente precisa de pessoas que amam a sabedoria, que buscam a sabedoria. E essa sabedoria do dia a dia. Então, eu tenho um exemplo que eu aprendi na Nova Acrópole que eu acho muito legal. Como eu estava falando de Platão, né? Que Platão o pessoal acha é conhecido, mas ao mesmo tempo é difícil, um pouco chato às vezes. E Platão falava dos arquétipos, do mundo das ideias. Então, o mundo das ideias, Platão, o ideal, ele teria assim, um esteio da sociedade. Então, essas ideias arquétipas seriam a verdade, a justiça, a beleza e o bom. E aqui embaixo, se é um arquétipo e esse mundo é um mundo real, de sombra, segundo Platão, uma cópia do ideal, como é que a gente vai aplicar isso? Então, a verdade, a ciência, ela vem respondendo. Né? A justiça seria a política, teria o papel de aplicar a justiça. A arte, né, representaria a beleza. E a religião, né, o papel, não essa religião que muitas vezes a gente vê as pessoas atuando de forma muito separada, mas assim, esse religar o homem consigo mesmo, com os outros homens e com Deus. Então esse papel do amor, dessas coisas que unem. E aí a gente fica, mas mesmo assim é muito difícil. Então a gente deveria, como filosofia, ensinar as pessoas a aplicar, até mesmo uma simples norma de casa. Imagina, uma senhora que nunca teve estudo, que está em casa, como ela vai aplicar esse arquétipo platônico? Imagina, ela fazendo um almoço de domingo, né, amanhã, e ela então vai fazer a comida. Ela está fazendo uma transformação dos alimentos. Ela está fazendo uma alquimia, ela está fazendo ciência. Verdade. Não é? Ela coloca o tempero, faz tudo aquilo, transforma. Depois ela vai à mesa, coloca um vaso de flor, coloca os guardanapos, coloca os talheres, né? Ela está fazendo arte. Quando ela define lá, olha, o pai senta aqui e tal, quando tem muitos filhos e alguns brigam, né? Não, fulano senta aqui, o outro ali, ela está fazendo política, não é? Ela está definindo papéis. E quando ela fala, pessoal, esse é um momento sagrado, é o momento da refeição. E algumas famílias ainda fazem uma oração. Está fazendo religião, está vivendo Platão. Nunca li nesse. É muito interessante, a gente acaba não tem uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente percebe que a abordagem da filosofia nas escolas públicas são feitas geralmente a partir do ensino médio, né? Pessoas com faixa etária de 15 anos, 16, 17 anos, né? Então eu gostaria de fazer duas perguntas, até mesmo para quem tem interesse em estudar filosofia, né? Em que ano a senhora acredita que é bom a pessoa já aprender a filosofia, se realmente o ensino médio é o necessário, ou uma criança, por exemplo, pode aprender mais cedo? E também quais seriam as profissões que essa pessoa tem ao estudar a filosofia como um meio profissional mesmo, fazendo uma faculdade ou algo do gênero? Sim.
nós, na Nova Acrópole, acreditamos que a pessoa tem que ser formada desde pequena. Então, nós temos o nosso curso de filosofia começa a partir de 4 anos de idade. Então, nós temos um grupo que a gente chama de correntias, né? E são de 4 a 7 anos. Depois, nós temos filosofia de 7 a 13 anos. Que a gente é um grupo para damas, para as daminhas e os meninos, né, os escudeiros, ensinar boas maneiras, ensinar a filosofia, viver esse pensamento de forma lúdica, né, com muitas brincadeiras, jogos. Depois começa a filosofia para jovens, que é de 14 a 18 anos. Então, esse grupo de jovens a gente chama de Janus, né, que é um Deus que tem 2 caras. Então, ele tem hora que é adulto, tem hora que é criança. E a gente, às vezes, se preocupa muito com a educação do adulto, com o problema dos idosos, mas, na verdade, os jovens, eles estão meio desencaixados, né? Parece, ele está questionando e é tido como chato, tem tudo, não sei por que ele está questionando desse jeito. Então, a gente acredita na filosofia desde criança, né? E na Nova Acrópole tem. E, por último, sobre a pergunta das profissões. Na verdade, a filosofia é a base, né? Então, buscar a sabedoria. E qual profissão que não precisa de ter sabedoria? Né? Mas esse humanismo. Mas acho que o Tibério, no pensamento dele, seria assim: como que eu poderia aplicar a filosofia? O que eu poderia trabalhar, não é isso? Além de dar aula, você fazendo um curso mesmo de faculdade, a pessoa ela se profissionaliza para ser um filósofo. O que ela pode fazer? Ser um escritor, trabalhar como uma pessoa que auxilia a empresa em algum aspecto, ou somente professor, que geralmente é a carreira mais comum, né? Que a maioria das pessoas que concluem a faculdade é concluir a licenciatura para dar aula de filosofia, né? Qual seria as profissões, além dessas, quais seriam as profissões mais bacanas para a pessoa poder seguir? O campo de trabalho, né, da filosofia. Olha, a filosofia acadêmica, eu acredito que está muito focado na questão de ser professor, né? Às vezes a pessoa faz aquele curso porque tem menos concorrência, ou vai ter um canudo para mais rápido para um concurso, enfim. Agora, a filosofia na Nova Acrópole, ela dá base para qualquer profissão. Imagina que você está diante de um médico que tem por valores humanos, né? Faz toda a diferença. É muito confortável, você está ali muito seguro. Então é interessante que a filosofia, ela permeia todo o conhecimento. Até mesmo a simples dama de casa, como eu dei um exemplo, né? Em tudo. Se você tem essa base de sabedoria. Então é interessante que a gente fala, filosofia busca a sabedoria. E o que vem a ser sabedoria? Né? É uma palavra subjetiva. Se a gente fosse perguntar uma pessoa hoje o que é alguém sábio, ele ia falar um escritor, um crítico de cinema, literário, enfim. E se perguntássemos Platão, Sócrates, né? Ele provavelmente é uma pessoa simples, simplória até, mas uma pessoa com princípios e coerente com esses princípios. Isso seria, então, a sabedoria, a gente vai ver na vida da pessoa. É correto afirmar que se penso logo filosofo? Não. Não é correto. Não. Porque geralmente muitas pessoas falam isso, né? É que às vezes a gente pensa, mas não usamos a razão. Então, imagina que eu digo para vocês, olha, eu tô com uma dor de cabeça danada. Aí vocês falam, olha, tem um remedinho aqui para mim que sempre funciona, é muito bom. E você me pensou, mas não foi racional. O remédio funciona para um, não para o outro. Exatamente. Ele deveria falar, olha, procura um médico. Ele vai ter um conhecimento embasado na síntese do conhecimento da humanidade sobre medicina, ainda tem uma experiência. Ele vai ter muito mais capacidade de receitar um remedinho. Isso seria pensar, filosoficamente falando. Eu acho que é difícil de pensar. Filosoficamente é complicado, né? Mas eu vou aprender. Realmente. Mais tempo lá na Nova Acrópole. É verdade, principalmente quando tem uma dor, alguma coisa, é meio complicado mesmo. Mas reiterando o nosso convite, infelizmente nosso horário está acabando, e
então, dia 22, que é hoje, Dia Mundial da Filosofia, na Nova Acrópole. A Ivonete vai fazer melhor, vai fazer as suas considerações e um convite também, né, para o pessoal comparecer ao evento da Nova Acrópole. Bem, pessoal, rapidamente eu vou falar as palavras da Irina Bokova, que é a diretora da Unesco, né? Ela falou o seguinte, na questão de divulgar este dia. Da mesma forma, ao celebrar o Dia Mundial da Filosofia, a Unesco se propõe a reafirmar que a filosofia tem o poder de mudar o mundo, pois esta está dotada dessa capacidade de nos transformar, dando maior peso às nossas indignações diante da injustiça, mais lucidez para formular as perguntas que incomodam e mais convicção para defender a dignidade humana. E da mesma forma, o diretor nacional de Nova Acrópole do Brasil, o professor Luiz Carlos Marques, ao falar sobre a escolha de abordar a filosofia na educação, afirma que educação para a filosofia consiste em cultivar no ser humano aquilo que possui de melhor, incliná-lo em direção ao bem. Mais do que passar conhecimentos técnicos, é preciso cultivar valores que ensinem as pessoas a conviver melhor consigo mesmas e em sociedade. Então hoje, Nova Acrópole quer mostrar um pouco essa ideia. Convido todos vocês para participar, então, logo mais à noite, às 19 horas, da palestra. Temos uma pequena exposição aqui no Gama da Caverna à Luz, baseado no mito da Caverna de Platão. E convido também para as nossas outras atividades, né? Consulte a nossa programação no site. Muito bem, o site é acropole.org.br, não é isso? É. acropole.org.br. Esse é o site em que você pode ter mais informações lá sobre os trabalhos da Nova Acrópole. E a gente agradece, muito obrigado, Ivonete, pela sua participação, e o nosso espaço está sempre aberto para a Nova Acrópole. Eu que agradeço. Programa Atitude, seu companheiro de todas as tardes de sábado. Acesse o nosso site atitudenoar.com.br e confira. Programa Atitude, todo sábado às 2 horas da tarde.